Eu quero começar falando com você sobre a diferença entre posse e propriedade. Você já pensou nessas duas coisas? Deus é dono de tudo. Isso nos ensina sobre que o que temos hoje só temos porque estamos administrando para Ele. Então você vai lembrar que ao passarmos pela porta do reino de Deus, ao termos uma experiência verdadeira de conversão a Cristo Jesus, a pessoa de Cristo Jesus, não a algum sistema religioso, nós passamos pela renúncia de tudo que tínhamos. Renunciamos nossos pais, nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, renunciamos os nossos bens, renunciamos a nossa estrutura, renunciamos os nossos direitos, e tudo isso agora pertence ao dono da minha vida. E agora o dono da minha vida me permite permanecer com algumas coisas a fim de cuidar para ele. E um dia, todos nós prestaremos contas. Segundo a palavra de Deus, quando eu penso na plenitude da governança de Cristo Jesus, até mesmo a minha vida agora pertence a ele. Tem um fato curioso, disse que quando os soldados romanos estavam se convertendo ao cristianismo, na estatização que houve por volta do ano 300, alguns soldados se batizavam, mas mantinham a espada e a mão do lado de fora da água, porque ele falava, eu sou de Cristo, a minha espada vai continuar matando as pessoas. E isso é uma prova da insustentabilidade de um evangelho superficial. Esse evangelho não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus não negocia, não tem negociação de paz com aquele a quem ele governa. Ou você se rende totalmente, ou não há o evangelho, não há vida com Deus. E nisso está inclusa a nossa finança, as nossas empresas, o nosso bem-estar financeiro e social. Você sabe que existe um quadro no Brasil, nas empresas, que eu posso ser sócio, mas ter um administrador não sócio constando, inclusive, no meu contrato social. Ele é um administrador, ele é a pessoa que vai gerir toda a empresa e me prestar contas. Mas ele não é necessariamente um dono da empresa. Essa é a nossa condição em relação à nossa vida, em relação às nossas finanças e aos nossos negócios. Infelizmente, por não compreender e não aplicar isso de forma equilibrada, algumas pessoas têm a sensação de que eles ainda são o dono do negócio. É meu dinheiro, sou eu que mando, são minhas regras, eu faço aquilo que eu quero. Isso implica, amados, na percepção equivocada de que porque eu mando, porque é meu, eu posso fazer o que eu quero. Muitos, nesse sentido, dão uma parte de sua remuneração às congregações para fazer o que quer e do jeito que entendem do restante. 90% do que eu ganho, então, é meu, eu faço o que eu quero, e 10% eu entrego na igreja. Não é isso que é o reino de Deus. Não é isso que é o governo de Deus sobre a vida de um discípulo ou de uma discípula de Jesus. Nós precisamos compreender que Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, e nesse propósito, a minha renda, o dinheiro que eu consegui juntar, a empresa que eu tenho, a casa que eu construí, o carro que eu uso, estão a serviço desse mesmo propósito. Romanos 8, 28 e 29 nos ensina que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Nesse texto, além de explicitar qual é o propósito eterno de Deus, o Senhor nos dá uma visão clara de quem é o modelo, a essência, a referência prática. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que, assim como ele administrou as suas finanças, eu preciso também fazê-lo. Isso também me ensina que aquilo que ele ensinou sobre finanças não é uma opção para que eu decida se vou ou não obedecer. É uma condição de eu permanecer ou não
debaixo do seu governo.